E aí galera, beleza? Maruzeiro na voz. No podcast de hoje iremos falar sobre 3 assuntos: imigrantes, como uma sociedade / cultura pode ser extinta por vários fatores, como taxa de natalidade e assimilação cultural; família, como ela pode ser constituída hoje em dia e antigamente, e também a diferença em como ela é formada em determinados lugares. E por último, a cultura, as diferenças de formas de agir e pensar de vários povos e também a diferença entre homens e mulheres, que não é a mesma coisa, eles não pensam da mesma forma. Hoje o podcast está bem diversificado, espero que curtam o assunto e é isso aí, bora pro podcast, valeu, falou! Vamos falar então eu acho que é um assunto até interessante esse negócio da a cultura ser trocada por uma cultura estrangeira. No caso de imigrante, você fala, né? Isso. Sim. É o caso que está acontecendo com a Europa, por exemplo. Beleza, a gente pode trocar uma ideia sobre esse assunto mesmo. É uma coisa interessante de se pensar, né? Que provavelmente pode acontecer, né, cara? Daí a gente já joga a questão da taxa de natalidade também em cima, porque é uma coisa que tá totalmente vinculado. Sim. E que o mundo sempre foi assim, na verdade, né? Isso não é uma coisa moderna, não. Sempre aconteceu isso, de uma cultura que tem pouca taxa de natalidade ser provavelmente substituída por uma que tem um maior índice de natalidade. Exato. E a maioria do pessoal sabe que a gente sabe que árabe se reproduz feito coelho, cara. É um negócio inevitável. Até mesmo que eles tenham poucos filhos, sei lá, o limite de pouco deles é o quê? Ter 5 ou 3 no máximo. Mas não é só árabe, né, cara? O pessoal ali no norte da África, o pessoal, sei lá, ali nos Balcãs também, Sim. o pessoal turco ali também. Eles é chegado em ter 10 filhos por aí. Cara, você pode fazer um comparativo das sociedades mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Você vê que as mais desenvolvidas geralmente são as que estão com a taxa de natalidade mais baixa. Isso é verdade. Porque eu acredito que isso aconteça, cara, porque nas sociedades mais desenvolvidas existe muita questão da competitividade do mercado de trabalho, existe muita questão do custo de vida. Então, tipo, e as pessoas geralmente elas estudam mais, e por estudar mais elas têm menos tempo para se dedicar à questão da rotina de ser pai e mãe. Nessas sociedades que têm um desenvolvimento maior, né, são mais bem desenvolvidas, países de primeiro mundo, por exemplo, as pessoas elas têm que estudar muito, elas têm que se preparar para o mercado de trabalho, ou seja, elas têm todo um percurso da vida delas já estabelecido, né? É uma questão de estabelecimento de metas, e elas têm uma noção plena de como chegar até aquela meta específica que elas querem atingir. Então, para isso, eles têm que tomar as respectivas medidas, né? Que é como se fosse um projeto, tem que seguir de forma ortodoxa aquele fluxograma lá. Aí beleza, a pessoa está seguindo. Ter filhos não está dentro desse sistema, não está dentro do fluxograma. Ou seja, é uma coisa que seria a mais, ou seria no final de atingir essa meta. E às vezes a meta do cara é tipo desenvolver uma empresa, ou então tipo chegar num cargo elevado da empresa. Enfim, qualquer que seja a meta do cara, isso vai demandar tempo. Isso vai uns 20 anos, por exemplo, mais ou menos. Vai demandar recursos e vai demandar estudo. Ou seja, o cara vai gastar um tempo da vida dele enorme e vai gastar energia pra caralho pra chegar até lá. Enquanto ele tá fazendo isso, a mulher também tem que trabalhar. E a mulher, quando ela tá trabalhando, por conta da questão da hipergamia, aumenta o valor no mercado sexual pra ela, né? E ela acaba aumentando também a questão da exigência. Então ela vai querer cada vez mais caras melhores do que aqueles que ela aceitaria caso ela não estivesse trabalhando. Ou seja, cada vez mais um tem que correr atrás do outro para ver se consegue atingir. Então o tempo todo eles estão correndo. É tipo aquele... Quando a gente tá carregando um vídeo no YouTube, tá ligado? Tipo, por exemplo, a mulher é aquela faixinha vermelha e o cara é aquela faixinha cinza. Quando sua internet é ruim, a faixa vermelha não sempre trava a faixa cinza. É mais ou menos assim, cara. Tipo, hoje em dia, pro homem, num país de primeiro mundo, ele conseguir uma esposa, pra ele conseguir ter filhos e tal, ele tem que estar muito bem de vida, porque senão ela chuta o cara e fica com outro. Verdade. E tipo, isso falando só na questão de trabalho, né? Pensando na questão econômica. Porque tem outras questões por trás, mas pensando só pelo lado econômico já não é uma coisa estimulante. Porque, primeiro, vamos pensar o seguinte, do ponto de vista do cara agora, por que não seria interessante ter filho? O cara vai ter custos a mais, tá ligado? Tem a questão das leis também que fodem muito o rabo do cara.
Mas é um custo muito alto que ele provavelmente ele não vai ver nenhum tipo de benefício a não ser ser um pai, tá ligado? E se não for muito a vibe do cara, ainda mais numa sociedade que a gente vive que existe 1 milhão de coisas pra você fazer, simplesmente um investimento que, pensando de uma questão racional, de um ponto de vista lógico, é uma perda de tempo, velho. Eu acho que o que mais influencia nisso, na diferença entre a sociedade mais desenvolvida e a subdesenvolvida, no caso, que a taxa de natalidade mais desenvolvida é menor justamente por causa da educação, que Sim, o cara ali vai ter a noção de que ele vai ter um menino ali, vai ter que gastar tempo e dinheiro. Já na sociedade mais subdesenvolvida, geralmente é mais rural, né? Então você tem um filho, geralmente é uma coisa boa, porque você vai ter mais alguém pra te ajudar ali no seu terreno, fazenda, não sei o que lá, criação de ovelhas, sei lá, igual os países subdesenvolvidos geralmente são. Enquanto na cidade, no ambiente urbano, você ter um filho não é muito uma vantagem se você tiver em grandes quantidades. Vai ser mais prejuízo, mais boca pra se alimentar. Enquanto na sociedade mais rural é mais gente pra trabalhar. Sim. Isso que você falou tem muito sentido, né, cara? Sim. Tanto, por exemplo, a gente Maruzi, pode chegar até os europeus na época do feudalismo, que eles tinham filho pra pôr também. Sim. Mas também você pensa, né, cara? Ah, caralho. Os moleques, tipo, tinha 5, 6 anos, já tava ajudando o pai a trabalhar na roça, velho. Isso. Exato. Acho que nem tanto tempo assim, cara. Se for, tipo, uns 30, 40 anos atrás, o pessoal que morava em cidade do interior era assim também. Por aqui, cara, eu moro ainda no interior do Rio de Janeiro, cara. Aqui, se você for pros engenhos, ainda é a mesma coisa. Então, nesses ambientes é mais lucrativo você ter uma família grande. Fato. Ou seja, isso reforça a ideia de que a família ela nada mais nada menos do que uma estrutura pra manter a sociedade, né, cara? Com certeza. Exato. Tanto que o pessoal, aquela ideia do pessoal falar, sempre é o pessoal tipo mais blue pill, eles sempre repetem essa frase famosa que vocês devem conhecer, que fala assim, quem vai cuidar de vocês na velhice? Só que essa frase remete ao tempo, basicamente, ao tempo em que basicamente os caras tinham uma pencada de filhos e não existia plano de aposentadoria nem nada lá nos tempos antigos. E realmente os filhos, agora, o trabalho pesado era passado pra eles, pra poder cuidar assim dos pais da velhice, cara. Só que isso não existe mais, cara. A gente pode fazer uma retórica aqui pros Blue Pills. Quem garante que seu filho vai cuidar de você na velhice? Exatamente, cara. Não é uma garantia. O meu avô, cara... seu filho tem que ele vai cuidar de você? Não vai largar o termo pra lá em algum asilo. Exato. Meu avô, esse é o assunto aí que você tá falando aí, o Maruzi. O meu avô, ele teve 10 filhos. No final, cara, meu pai que começou a cuidar dele. A mulher do meu pai, cara, começou a ficar enchendo muito o saco com o meu avô, cara. E meu pai, depois, quanto mais velho, ficou mais mangina, ficou com o tempo, botou o velho no asilo, cara. O velho ficou... O velho ficou... Coitado, cara, ficou doente, ele já tinha catarata, a catarata piorou. O cara foi muito triste. Então, foi só piorando a situação dele, né? Por isso que prova que não interessa nem quantos filhos você teve. Exato. Não é garantia que você vai ser bem cuidado quando ficar velho. Isso que o Wolf colocou foi extremamente bem colocado, velho. Eu até ia falar disso também. Que além de não ter garantia por parte da pessoa, porque, cara, tu tá dando a vida pra... Você tá gerando a vida de alguém, enfim, você tá contribuindo com esse processo, você não tem garantia de como que essa pessoa vai ser. Você pode treinar a vida inteira pra fazer a pessoa ser um bom sujeito e ele pode não ser. Você não tem garantia de nada. Então, você depositar sua expectativa de vida em outra pessoa, você já tá fazendo bosta porque você já tá esperando que outra pessoa faça o que você tem que fazer por você. O mundo é assim, velho. O mundo é de quem consegue se virar, mano. Não adianta. Se você tiver a oportunidade de, sei lá, conseguir lidar com pessoas que conseguem te ajudar, pô, isso é um bônus, isso é uma coisa que chegou a mais. Mas você tem que saber se virar sozinho. É a primeira regra da sobrevivência. O bando ele é formado não é porque um depende do outro, é porque todos eles juntos ali se fortalecem.
Isso. Então, tipo, na questão da velhice, cara, a gente tem que se cuidar sozinho, mano. Senão vai morrer mesmo. E outra, nem asilo, por exemplo, cuida do cara direito. Você pode ver no caso, por exemplo, do avô do... Cuida mesmo, não. Do avô do Uff, né? Sim. Então, cara, meu avô, cara, foi obrigado a vender lá dentro, cara, foi obrigado a vender as próprias roupas, cara, pra poder se manter. Isso é louco, cara. Puta que pariu. Pô. Cara, agora imagina o nível da frustração do sujeito. Imagina, cara, você criar 10 filhos. Imagina você criar 10 filhos com a expectativa de lá no futuro, tipo, porra, tudo que eu fiz pelos meus filhos, eles vão me devolver no final da vida. Os caras, todo mundo vira as costas. Todo mundo vira as costas. É foda, cara. Eu acho que deve ser uma frustração que não tem parâmetro, tá ligado? Não tem como mensurar. Uma decepção horrível, cara, né, cara? Na moral mesmo, cara, até mesmo um desabafo pra vocês, que eu posso dar pra vocês, cara. Até hoje, cara, eu tenho uma puta raiva do meu pai por ter deixado acontecer isso com meu avô, cara. Na moral, uma puta raiva mesmo. E outra coisa que o Uff pontuou também que é interessante, que o pai dele fez isso porque, e ele mesmo já falou, por conta do manginismo, foi atender às vontades da mulher. O que te garante também, por exemplo, que teu filho ou tua filha não vai atender os caprichos do parceiro deles? Especialmente se for homem. Porque geralmente quando é mulher, né, e ela controla a situação, ela bota quem ela quiser na casa. Hoje em dia os caras estão deixando até os machos morar junto, mas enfim. Verdade. Eu imagino que daqui a um tempo vai ficar pior, hein, mano. A tendência é piorar. Os famosos relacionamentos abertos, né? Isso. Os chifres consentidos, né? Os cornos mansos. É putaria pura. Então, foda, né? Mas imagina, cara, tipo, teu filho, sei lá, virar as costas pra ti por conta de mulher. E vira, cara, não é só um não. Esse exemplo do UF aí é o que você mais encontra, velho. Isso, é normal, é praticamente normal, né? Pode-se dizer que é normal isso acontecer. É impressionante, cara. É um negócio que acho que... Isso é louco. Ou seja, a gente já dá pra deduzir aqui por uma questão dialética simples que ter filho não é salvação pra ninguém. Na verdade, é mais chance de se fuder. Isso. Exato. Tanto, cara, a gente tava falando daquele negócio ali dos imigrantes, essas coisas assim, isso aí me fez lembrar de, tipo, uma situação que tem ali mesmo, tipo, num país que tem, hoje em dia, a taxa de natalidade baixa, que é o Japão. Tipo, eu tava assistindo o anime há um tempo atrás, eu sou meio taquinho até agora. O anime ali, cara, tipo, o anime tem um puta traço feio, mas a história do anime é muito legal, que o nome do anime é Kaiji, ou Kaiji, que tipo, é um anime que fala sobre apostas, esse tipo de coisa lá num período lá do Japão lá, até que tipo, um dos personagens que tipo é meio vilão lá acho que o nome dele é Tonegawa, esse que eu não consigo falar direito japonês. Só que ele fala uma coisa seguinte, que tipo assim, o seu plano de vida até tipo assim, normal, de uma vida de um ser humano normal é o seguinte, cara. Você nasce, você vai para as melhores escolas, presta vestibular. Se você quer ser rico, você não casa. E você trabalha numa empresa ou cria uma empresa, trabalha 20 a 30 anos para ter no final de 50 ou 20 milhões de ienes. Mas você tem que seguir isso à risca. Isso vai pensar, porra, se os caras de tipo japoneses seguem, tipo assim, essa trilha que esse personagem fala, cara. Eu então, acho que seguem, viu, cara? Dá pra perceber por que o país é tão desenvolvido. Sim. Cara, faz até sentido também quando a gente pensa, por exemplo, no fato do Japão ser um dos países com o maior índice de suicídio do mundo, né, cara? Eles têm a questão do objetivo de vida muito específico já. Lá não tem esse negócio de ficar de curtição, de sair pra festinha, não. Lá é foco, é estudo e trabalho e foda-se. Tanto é que os caras morrem de exaustão por conta de exaustão de tanto trabalhar, né? Os caras capotam no meio da rua e morrem ali mesmo. Então o negócio é tenso. Verdade. O pessoal é meio surtado mesmo com o trabalho. E você vê o quanto que essa mentalidade dos japoneses de meta, de sacrifício, isso, ao mesmo tempo que é um lado bom na questão do desenvolvimento tecnológico para eles, também é uma faca de dois gumes, porque acaba fudendo a vida dos caras, né, mano? Sim.
Tanto de japonês que Por se mata, cara, completo. em época de vestibular, época de... Ou época de desemprego, cara, é um negócio bizarro, velho. É bizarro. Tem a... Pô, Esqueci o Monte Fuji, né? Que o pessoal se suicida lá na floresta. Sim, que é a floresta do sim, suicídio, aquela né? floresta O pessoal do suicídio. O pessoal entra lá e some. Não acha Caraca. nem o cadáver, é mais o defunto. Pô, Foda. cara, eu acompanho esses caras aí, cara. Inclusive, teve uma época aí que, tipo, ano que vem mesmo eu vou fazer a loucura de tentar fazer o Enem de novo, cara. A única coisa que me salvou no Enem, cara, eu vou ser sincero, foi uma tática lá que eu fiz pra fazer da redação. Porque o resto da prova foi tudo mal, cara. Porque eu não cheguei nem a estudar. Puta merda. Só que, tipo, eu conheci esses caras aí. Um lá, cara, que ele era descendente de japonês. Os pais todos vieram pra cá. Aí uma vez, cara, eu liguei pro cara, tipo, eu tinha visto esquecido um livro no colégio e eu pedi pra ele pegar, ver no outro dia lá pra mim. Cara, eu liguei pro cara, era 9 horas. Aí falando assim, pô, cara, eu pensei que você já tava dormindo. Ele falou assim, não, cara, até umas 3 da manhã eu tô aqui, como é que fala? Fazendo exercício pro vestibular, cara. Falou assim, até 3 da manhã, pelo amor de Deus, velho. Os caras são... O cara pega pesado. Eles levam muito a sério, cara. E não só na questão estudo, né? Em esporte também, cara. Você pode ver quando eles são... Aquele negócio meio estereotipado dos animes, isso vem do quê? Vem da cultura deles mesmo. Sim. Meu primo tinha um amigo japonês. No caso, a gente mora em cidade do interior daqui da região de São Paulo, né? A gente mora na região aqui perto de Campinas. Não sei se você conhece. Então... Eu cheguei a... Em Campinas nunca cheguei lá, mas porque eu fui de São Paulo aí foi até algumas regiões, já fui na Liberdade e Aparecida do Norte. Ah, tô ligado, é um pouco mais longe então. Mas então, Campinas é uma cidade metropolitana aqui que tem várias outras cidades que meio que ficam conectadas com ela. E aí uma se conecta na outra. Então, mas enfim, voltando ao foco do que eu ia falar do rapaz japonês, é o seguinte, esse cara, ele era jogador de tênis. Eu acho que ele ainda porque eu não tenho contato com ele. Quem tinha contato com ele é meu primo. Meu primo me contou, tipo, isso quando eu era moleque, tá ligado? Tipo, na adolescência, 16 a 17 anos. É o que eu lembrei agora que você foi falando. E eu lembro que meu primo na época falou que... Ele falou que ele era doidão, esse moleque. Eu perguntei, por que ele é doido? Aí ele pegou e falou que, cara, ele jogava, treinava tênis na quadra, tipo, debaixo do sol, porque não tinha cobertura onde ele tava treinando. E o cara ia treinar todo santo dia, cara. E ele cumpria 5 horas de treino todo dia. Tivesse fazendo chuva, tivesse fazendo sol, o cara ia fazer, cara. Final de semana, segunda a sexta, sábado, domingo, nem um dia o cara faltava. Todo dia treinar. Disciplinado. 5 horas por dia, cara. isso mesmo? Cara. Caraca! Então, tipo, você vê que é um negócio cultural, né, velho? É um negócio dentro da cultura deles. Pô... Cara, Aí, é mais do que explicado, velho. Do porquê, tipo, nesses lugares onde vai asiático pra fazer prova, do motivo deles dão de 10 a 0 em todo mundo, cara. Puta merda, é muito esforço. Sim, eles são muito esforçados, cara. E eles não. E é uma coisa que é interessante, que eles não recebem reforçamento. Tipo, aqui no Brasil, por exemplo, se você vai bem numa prova, todo mundo, tipo, nossa, que bem que você foi e tal. Lá, se você foi bem, você só fez por obrigação, cara. Isso. Tipo assim, você foi bem, foi sua obrigação. Era só o básico. Você fez só. Sim, então, tipo, sim. eles têm muito uma relação, por exemplo, de pai e filho, de o filho sempre tentar conquistar o pai. E geralmente essa relação não dá muito certo, porque, tipo, os filhos tentam agradar os pais, tá ligado? No intuito de conseguir algum tipo de recompensa emocional e não conseguem. Só conseguem, tipo, se tiver muito bem sucedido. Então isso também contribui pro psicológico dos caras, tipo, de se esforçar cada vez mais, cara. É um negócio interessante, cara. Japonês não só japonês, né? Os asiáticos em geral, eles são bem parecidos nesse sentido. Minha irmã curte muito esses negócios coreanos e tal, então, tipo, ao longo do tempo que ela ia estudando, ela tava aprendendo coreano também sozinha. E aí ela ia me contando o que ela descobria desses locais e tal. Aí eu fui vendo que algumas coisas pareciam muito com o Japão também. Então, tipo, cara, os é caras aquele triângulo, né? Aquele triângulo do pessoal asiático ali, né? É China, Coreia e Japão. Que é o pessoal que fanático em resultado. estudo, é isso, resultados.
Porque a China também tem muito disso, do pessoal que estuda pra caramba na escola e depois na universidade pra tentar arranjar algum trampo de burocrata, né, no governo. Sim, Já que os Verdade, ainda empregos mais na tomar uma China... liga aqui comunista. cara, Isso, pensando já que ser um empregado na China não é uma coisa muito boa, não. Com certeza. E todo Cara, mundo quer uma Tanto vaguinha no governo. o Marúzero, eu não Oi. sei se você já chegou a ler aquele livro ali, mas eu já indiquei ele várias vezes lá no meu canal, que é aquele livro do Musashi, o livro dos 5 a 10. Não, cheguei Não sei se você chegou a ler. Mas tem uma frase que, tipo, tá no livro que eu acho muito bacana, cara. Que, tipo, todo mundo acha que conhece o Musashi, mas hoje em dia eu acho que é por causa dos quadrinhos lá do Vagabond, essas coisas aí que é ligado em coisas japonesas, deve saber mais disso, como mais espadachim, esse tipo de coisa. Só que tem uma frase do livro que eu acho muito bacana, que é o seguinte, cara. Se você quer ser bom em alguma coisa, cara, você tem que fazer aquilo 100% dia e noite. E, tipo, no começo, você não tem que se preocupar com a dificuldade, porque tudo no começo é difícil. Mas depois, com o tempo, que você domina a estratégia de uma certa coisa, não tem mais nada que você não possa compreender. E no último livro, que é desse livro aí, que é dividido por livros de terra, água, fogo, sempre falando mais a respeito ali do Kenjutsu, que é a arte de espadas japonesas, mas no último livro ele fala a respeito do vazio. Esse capítulo deixa muita gente confusa, mas a interpretação dele é o seguinte: o vazio é o seguinte, no momento que você dominou algo, no caso ali, sei lá, por exemplo, a arte da espada, e todas as nuvens de confusão que, tipo, desde o início que você aprende, desaparece, você dominou aquela arte. No momento que você faz aquilo no automático, você não precisa nem pensar pra fazer, você só simplesmente faz. O instinto superior do Goku aí. Oi? O instinto superior do Goku aí. Exatamente. No Bushido. Só que no instinto superior no Bushido, filho. Exato. Cara, eu gosto muito dessas culturas asiáticas. A única coisa que eu não gosto da Coreia é K-pop. Pelo amor de Deus. Não, aí não dá, não. K-pop. É um negocinho que ganhou fama pra caralho, mano. Nossa. Credo, Jesus. velho. Cara, mas isso que você falou a respeito do domínio do conteúdo, assim, tipo, na questão da arte marcial, né, do Kenjutsu e tal, eu acho que isso se reflete em tudo na nossa vida. Sim. É bem amplo, porque quando você domina realmente uma coisa, você não precisa nem ficar prestando atenção no que você tá fazendo. Verdade. É quase como que aquilo fosse meio que um segundo braço seu, tá ligado? Um terceiro braço, na verdade. Tipo, é quase como se fosse um complemento seu, como se fosse uma extensão de você mesmo fazendo aquilo. Por eu lembro exemplo, dirigir, por exemplo. Sim. Exatamente natural. Esse exemplo. Eu lembrei quando eu fazia arte marcial também, que eu fiz 3 tipos de luta. E quando eu pegava um movimento, eu treinava ele bastante e eu dominava ele perfeitamente. Quando eu tava lutando, eu nem pensava no movimento. Tipo, eu nem pensava em onde eu ia acertar no cara exatamente. Aquilo simplesmente saía. E saía exatamente do jeito que era pra sair. Que é a questão realmente do domínio, né? Você dominou aquela habilidade, aquela técnica, e aquilo você consegue soltar na hora. Você não precisa ficar pensando. Mesmo quando você tá nervoso, você não tá tão concentrado, você consegue fazer aquilo. Exatamente. É disso que eu tava falando. Cara, mas voltando tipo aí ao assunto, tipo, por exemplo, da imigração que a gente tava aí da baixa taxa de natalidade. Inclusive, tipo assim, tem um vídeo que eu soltei lá no meu canal, mas você acha lá no YouTube também, sobre a teoria lá da antiga União Soviética sobre subversão, que ele fala que tem uma parte lá que eu acho muito interessante, que é o seguinte: quanto mais, tipo assim, é depravado um povo, mais fácil é de você subverter um povo, cara. Você só precisa destruir os pilares que são da sociedade para você já conquistar um país já derrotado. Que é, primeiro, destruir a lei e a ordem, trocando por instituições meio falsas. Aí tem os direitos humanos.
Temos aí valores sendo destruídos, você destruir limites que a sociedade tem de moral, como, por exemplo, moral que vem, tipo assim, de casa. Porque moral é um conceito bastante relativo, porque moral vem do latim mor, que é remetente a costume. Então, cada costume é relativo. Mas no momento que você quebra um costume que é basicamente um freio para outras pessoas, você basicamente quebra uma estrutura. Você tem, por exemplo, o sentido também voltando para hipergamia, mas só dando uma palhinha aqui. No momento que, tipo, no Brasil foi quebrada a barreira, tipo assim, da hipergamia, a mulher teve a hipergamia liberada, ela não tem mais nenhum freio, você destruiu o freio da mulher e no momento isso já entra dentro da sociedade e é mais um passo pro colapso. Perfeito. Isso também é um complemento para aquela questão da tática de guerra, né, que chama dividir para conquistar. Porque quando você insere o caos, você, de uma forma ou de outra, você vai segmentar aquele povo que antes era unido em uma causa ou em uma estrutura específica, e você vai fazer com que eles lutem, tanto os que se subverteram quanto os que tentam se manter ainda naquela conjuntura a priori, né? Aquela conjuntura antes da amoralidade ser aplicada. Então aí você consegue fazer os dois lutarem entre si e ninguém conseguir enxergar o problema de fato. Sim, isso também, Alcaté, é você não só nessa questão da subversão, mas tendo todos esses fatores, se você entra em guerra com esse pessoal, você já está conquistando um inimigo e já derrotado. É a mesma coisa do que Sun Tzu disse, que tipo, o hábil general, eu não me lembro assim exatamente o estratagema, eu tinha ele na cabeça, mas esqueci. Acho que é assim, o hábil general consegue ganhar uma guerra sem nem chegar a lutar. Então se o inimigo derrota a si mesmo, você só tem que ir lá e pegar o troféu, mais nada. A respeito disso que vocês falaram da hipergamia, o Alcatel já tinha até falado, né, que a mulherada não tem mais nenhum desses freios. A religião não existe mais, a moralidade não existe mais, não existe nada que possa frear a hipergamia, qualquer tipo de ação negativa que o ser humano pode fazer. Não tem freio. O que o Wolff falou, cara, é nada mais, nada menos do que uma análise histórica de como que isso contribuiu pra hipergamia crescer, cara. Ele falou perfeito. Aí o que eu disse antes de outros vídeos complementa, igual você estava falando, né? Que a questão, por exemplo, religião não tem mais influência, porque a religião hoje em dia ela é só uma máscara, ela não é mais aquela coisa realmente dogmática, ela não é mais aquela coisa ortodoxa de prática. As pessoas vão para a igreja por status, cara, ou vão para a igreja para conversar, né? Tipo, para falar assim, não, eu sou santo, eu sou santa, mas cara, é só uma máscara, tipo, não é todo mundo ali que é dedicado. Na verdade, eu ouso afirmar que é o mínimo ali da galera que realmente vai pra igreja que quer alguma coisa, tipo, realmente tem a fé, tem a devoção. Verdade. Eu acho que é o mínimo do mínimo, cara. É assim, sabe, é a exceção da exceção. É o unicórnio dos unicórnios. Tanto que, Alcaté, você lembra, tipo, eu não sei se você entende de política, mas você lembra que quando a gente tava no período de eleição, o concorrente lá do Bolsonaro, acho que é o nome dele, o Haddad, tipo, pra ele poder voltar, basicamente tentar conquistar mais eleitores, eu acho que você chegou a tentar ir numa missa, cara, chegou a tomar... Ele foi! Ótimo, caramba, sendo que o cara é ateu. Pois é, cara, exatamente, isso é muito engraçado, essa questão, porque o que acontece, na política você tenta atingir o máximo possível de eleitores, né, então você tem que tentar agradar gregos e troianos, e geralmente isso não dá muito certo, porque você acaba se auto-sabotando, cara, porque querendo ou não, na política você tem que assumir um lado, velho. Não adianta você tentar pagar dezentão, porque se você paga dezentão, você vai tanto conseguir a inimizade com os caras que você se identifica ideologicamente falando, quanto com os que você não se identifica. E aí é pior, cara, porque aí tu não tem aliado, é só inimigo. Sim. A religião, cara, como eu falei, eu tenho um vídeo no meu canal, cara, só que tipo, que o título tá mais ou menos assim, não confie em político, religioso, eu não lembro o terceiro, mas é por aí mesmo. Que a religião, cara, nos dias de hoje, cara, eu entendo que, tipo, a religião, em um certo ponto, ela é uma coisa boa, cara.
com a sua espiritualidade, essas coisas. Se você não tem, se você é agnóstico, tudo bem, cara. Você pode buscar a espiritualidade de outros meios, tanto que a gente tem o budismo aí pra provar. Só que a religião nos meios de hoje, cara, eu vejo somente como uma maneira de dissimulação, cara. Sim. Você usar a religião como você dissimular bom comportamento, pra ter status, pra você colocar uma máscara de bom moço, cara, é basicamente evidente, cara. Você encontra o maior número de narcisistas dentro de igrejas, cara. Sim. Verdade. A gente tem até um exemplo, por exemplo, a redundância, mas enfim, existe um exemplo que é daquela galera, por exemplo, a galera da religião, acho que é protestante, fala, né, dos evangélicos, sim. Eles são os protestantes. Então, o pessoal dessa religião protestante tem muita treta com os católicos, no sentido de que eles se sentem salvos. Ou seja, cara, você vê que é um narcisismo do caramba. Porque, tipo assim, os caras, eles se colocam no papel de já estarem salvos, ou seja, eles estão acima de nós, que, vamos supor, ou não temos religião, ou somos de outra religião que eles. Só uma suposição hipotética aqui. Mas, enfim, você é de outra religião que aquele cara. Ele vai se sentir superior a você porque ele acredita que ele está sendo salvo. Isso é de um narcisismo, cara, isso é de um narcisismo gigantesco, só que isso é fraqueza, velho. Que nem eu já tinha falado outra vez, eu já falei no vídeo, que o nosso ego, ele funciona dessa forma, ele é tipo uma bexiga, a gente vai aumentando ele, significa que cada vez menos a gente tem capacidade de lidar com quem a gente é e fica carecendo de validação externa. Validação externa pode vir de várias formas diferentes, uma validação externa é achar que tá sendo salvo. Por quê? Porque você se sente salvo pela sua religião, ou seja, você começa a crescer seu ego, você começa a se achar superior. Às vezes a validação externa não vem da admiração do outro, mas sim vem da inveja do outro. E isso é foda, cara. Ou da raiva que você causa no outro, ou seja, você precisa do outro pra sugar alguma coisa dele, seja ela boa ou ruim, mas pra você se sentir bem. Cara, é foda. Eu, assim, no caso, hoje em dia ele não é mais assim, mas tem um parente meu que ele era pastor e tal, e a família inteira entrava em uma certa concordância no sentido que o cara era muito chato. Só que o que aconteceu? Ele era muito chato porque ele gostava, ele queria converter todo mundo. E ao longo do tempo... Sério mesmo? É sério. Aí o que aconteceu? Ao longo do tempo ele começou a se ferrar um pouco na relação dele com a igreja e tal, e aí, tipo, aconteceu algo, né, eu não vou nortear o que é, e ele se desvinculou à igreja. E isso mudou totalmente ele. Hoje em dia ele é outra pessoa. Mas, tipo, o cara teve que se ferrar muito pra conseguir ser diferente, entendeu? Pra ele conseguir enxergar o próprio erro. Ou seja, uma questão que às vezes só denominaria de um pouco de autoconhecimento, ou seja, só precisaria de autoconhecimento do cara, ele teve que sofrer uma puta consequência da vida pra enxergar o problema de verdade. Isso que o orgulho faz com o cara. É isso que o orgulho faz, velho. Cega a pessoa. Tem gente que morre por causa de orgulho, né, cara? Tem gente que não tem o que dizer. Cara, eu... Tanto o Alcatel tava falando ali de orgulho, cara. Vocês lembram daquela mulher que, tipo, eu cheguei a fazer uma análise estratégica dela? Aquela ex-prostituta Vanessa Oliveira? Ah, essa aí eu lembro, porque deu até BO lá no canal, né? Pô, tanto que aquela porra lá, cara, as fãs dela me fizeram perder o meu canal antigo. Caraca. Mas tem uma coisa que, tipo assim, tanto assim, eu sempre tento saber com quem que eu tô lidando. Aí, o que que eu fiz? Eu fui lá no YouTube, no Google, eu pesquisei um pouco mais sobre ela ali, naquele velho lance de conheço o inimigo. Aí eu tava vendo as entrevistas dela lá falando que ela era prostituta, até que chega uma hora que ela diz o seguinte: eu cheguei a uma certa idade ali que, tipo, eu gostava muito de fazer programa, mas deu 30 anos eu decidi passar tudo que eu sei, entre aspas, traduzindo. Cheguei aos 30, ninguém mais quer comer os olhos, eu não tava ganhando mais grana, então já que eu não posso mais dar, eu vou ensinar. É, bem isso mesmo. Só que aí, cara, eu fui olhando... Eu tava dando uma... Aí eu fiz uma coisa que, tipo assim, na época, antes de conhecer mais ou menos e tal, eu tava comparando entre os canais, porque eu tinha uma curiosidade pra ver como é que era esse assunto aí de sedução, porque eu achava muitas dessas coisas que os PUA, esse pessoal PUA falava,
bobagem. Porque eu era interessado em psicologia na época, mas era psicologia de como era a psicologia do homem e da mulher, como é que funcionava a mente dos dois, mais ou menos. Aí eu entrei em ambos os canais. Só que aí eu percebi uma gigante diferença dos canais masculinos para os femininos, que é o seguinte: os canais masculinos, se você pegar até mesmo esses caras que são meio, vai falar, ainda são meio que Purple Pill, por exemplo, Rolo Tomassi, até mesmo o Copini, ou até mesmo esses canais aí de abordagem, eles estão focando, estão sempre falando assim, cara, seja melhor, mas mesmo assim com aquele troço aí de pegar mulher, esses troços assim, mas o cara tá sempre focando naquele negócio, seja melhor também pra você ser mesmo, você ser uma pessoa melhor. Só que aí eu fui comparar com os canais femininos, as mulheres fazem o seguinte assim, se o cara, sei lá, te largou por você ser puta, ou por ser coisa assim, a sua vingança pra ele, entre aspas assim, não destruir o seu ego, é você ficar cada vez mais linda, mais maravilhosa. Resumindo, ela não tá querendo se melhorar nem pra poder, tipo assim, melhor, pra poder se sentir bem consigo mesmo, mas sim pra poder não deixar o ego dela ser explodido. Então, exatamente. Você entrou numa questão perfeita, Uf. A mentalidade feminina, ela se baseia exatamente nesse prisma aí, cara. É o narcisismo. Foda, velho, foda. Porque o que acontece, né? Você pode ver que quando, por exemplo, uma mulher ela não consegue suportar um não de um cara. Inclusive, sim. É por isso que muitas gurias na escola, quando elas gostam do cara e elas não conseguem expressar isso porque elas têm medo de algum tipo de rejeição, elas começam a pegar no teu pé. Porque mulher, ela funciona de uma forma diferente da do homem. O homem, ele tem o cérebro que ele funciona da respectiva forma. É um hemisfério de cada vez atuando, ou seja, a gente é muito objetivo. Tipo, você quer uma coisa, você vai lá e pega aquilo. Você não fica com enrolação, você não fica com joguinho, você não fica com estratégia. Você quer uma coisa, você vai lá e pega. Ou você vai lá e faz. Você pode ver quando o homem fala assim, eu vou chegar em casa e vou jogar um game. Ele vai chegar em casa e vai jogar um game. Tá ligado? É isso que o cara faz. O homem, quando ele fala que vai pagar uma conta na rua, ele vai lá e paga a conta na rua. Mulher não, cara. Mulher, ela fica preocupada demais com todas as outras nuances. Isso é por conta que o cérebro dela funciona... o cérebro dela funciona com os dois hemisférios ao mesmo tempo. E qual que é uma questão da questão do narcisismo? Por que mulher se preocupa tanto com o narcisismo? Eu acredito que venha por conta disso. Tipo, como a mulher fica ligada em muitos detalhes, então, tipo, a imagem dela, como as pessoas vão ver ela, como as pessoas falam dela, como as pessoas interagem com ela, tudo isso é muito importante. Você pode ver que geralmente menina não sofre muito bullying em escola, tipo, às vezes até quando ela é feinha e ela tenta encontrar uma amiguinha pra andar junto. É muito difícil ver uma menina que realmente, tipo, fica ali isolada. Não, mulher sempre anda em grupo. Uma mulher bonita prefere andar com uma mulher feia do que andar sozinha. Enquanto que um cara, às vezes quando ele é o maioral, ele geralmente vai andar com outro cara ali, o outro quando é amigo. Quando não é, ele vai ficar sozinho na dele. Por quê? Porque, cara, mulher é um bicho muito social. Ela preza muito pela imagem dela social. Velho, você tocou num assunto do caralho agora, o Ocadé. Eu já tive algumas experiências aí com algumas garotas que eu consegui reparar algumas similaridades assim entre elas, né? Que quando você tá ali num romance ali com ela, se a menina for muito putaça mesmo, ela geralmente vai querer fazer os negócios nas escondidas. Se quiser dar uns amassos, não vai querer fazer isso na frente dos outros, não vai querer ficar de tocação na frente dos outros. Ela muda a personalidade quando tem gente perto. Sim, exatamente. Mulher muda. É isso. Quando não tem gente perto, aí... Exatamente. Aí elas mostram a verdadeira face. É por isso, cara, que não adianta você ficar pedindo, por exemplo, na internet. É legal pra encher o saco delas, tá ligado? Mas assim, não adianta você querer que a mulher seja honesta, seja verdadeira, seja sincera, porque ela nunca vai ser, cara. Você perguntar pra mulher assim na rua, você prefere o quê? Beleza ou caráter? Ela vai falar, eu prefiro caráter, eu quero que me trate bem, eu quero que... todas vão falar a mesma coisa. Esse cara parece um destruído, tá ligado? Você pode ver, romance, não sei o quê. Só que na vida real, assim, quando realmente você tá dando de cara com ela, você vai perceber, seja pelas entrelinhas ou seja pelas atitudes, que ela não é aquilo que ela quer não, cara.
Ela não gosta daquilo, porque a mulher detecta fraqueza. E por que mulher detecta fraqueza? Por que a mulher é tão observadora no comportamento? Porque o bicho é social, cara. A mulher ela se desenvolveu historicamente. A gente pode falar isso do ponto de vista biopsicossocial, ou seja, tipo, a biologia contribuiu para isso, a psicologia também, e as sociedades, para que a mulher desenvolvesse mecanismos para ela conseguir manipular os homens e manipular as pessoas com quem ela convive a prol de se defender. Porque ela não tem a resistência física que o homem tem, ela não tem estrutura masculina para conseguir lidar com o problema e bater de cara de frente. Você pode ver que geralmente o homem sempre sai no soco com outro homem quando ele tem muita treta. Porque o homem gosta de resolver as coisas direto, cara. É um negócio assim, 1 mais 1 igual a 2, pronto, não tem conversa, não tem meter. A mulher fica pensando, mas e se tiver isso, se tiver aquilo? Então ela sempre tem que usar outros mecanismos pra chegar à finalidade dela, né? Pô, velho, agora o Alcaté, você me lembrou de um negócio aqui, cara. Tem um canal aqui no YouTube aí que às vezes eu assisto pra desestressar, que é aqueles canais aí de pegadinha, esses bagulhos. Sempre quando eu tô na pausa de algum trabalho aqui que eu assisto. Mas tem um cara, acho que é canal de casal, eu não sou muito de acompanhar não, mas tem um específico que eu gosto de assistir só porque o cara trola lá o raio da mulher, mas é porque ele sempre acaba apanhando, cara. E o cara apanha mesmo, leva soco, leva bordoada. Aí eu fico pensando assim, cara, será que, tipo assim, ela faz aquilo porque é insegura? Ou porque que, tipo, ela não quer tentar resolver, não quer dar uma conversa porque ela sabe que o cara não dá papo? Pode ser o segundo ponto, cara. Porque isso entrou numa questão interessante, porque, novamente, aquela questão do narcisismo, porque anda junto com a mulher. Mulher não gosta de ser contrariada. Não importa qual mulher que seja. Principalmente na frente dos outros. Exatamente. Por exemplo, experimenta contrariar tua mãe, tua irmã, tua namorada. Cara, todas elas vão agir da mesma forma. Elas vão ficar putas contigo e elas vão reagir emocionalmente. É o primeiro passo. Reagir emocionalmente. E aí o que acontece? Quando elas não conseguem encontrar uma falha no seu argumento, ou seja, quando elas não conseguem encontrar uma falha na sua lógica, elas vão partir do lado passivo-agressivo. Ou seja, elas vão começar a te atacar ou atacar a sua conduta. Ela vai falar que você falou grosso demais com ela, ou que você não foi legal com ela em tal momento. Ou seja, ela vai jogar vários outros assuntos que ela tiver para tentar quebrar você. Porque o foco dela não é o seu argumento, é você. Quando você contra-argumenta com a mulher, ela não sente como se você estivesse trocando uma ideia com ela. Ela sente como se você estivesse atacando ela diretamente. Porque o ego dela é muito frágil, entendeu? Elas não conseguem separar as coisas. Isso, exatamente, cara. É por isso que muito homem não entende mulher, eles não têm essa noção. O cara acha que a mulher ela tem um raciocínio lógico igual o dele. Não é assim, velho. Não é assim. Mulher não raciocina logicamente. Alcaté, você tocou num negócio que eu tava querendo falar há muito tempo. Tanto que, ô Maruzero, você conhece o canal daquele cara Pílula Vermelha? Não, ainda não cheguei a dar uma olhada nele, não. Só que, tipo, diferente de nós aqui, ele não é mictal, ou... Ele, tipo assim, eu acho que ele é mais um realista, porque o cara é casado, esse tipo de coisa assim, ele já até chegou a falar merda a respeito de mictal. Só que o cara, tipo assim, ele nos respeita. Só que ele ainda tá naquela fase, digamos assim, o realista ainda tá naquela fase purple pill, tá ligado? O cara ainda é casado. Tá na fase da barganha. Ih, tá barganhando. Exato. O cara, tipo, já foi casado mais de uma vez, tá com uma atual dele que, tipo, agora parece que com essa dá certo, porque essa aí eu acho que é um pouco mais, vamos usar um eufemismo aqui, que gosta de ser liderada. E tipo, mas já sofreu ali, tá sofrendo ainda com pensão, alienação parental. Eu nem conheço, eu só dei uma olhada em alguns vídeos dele. Só que ele falou uma coisa, tipo, numa live que eu tava assistindo lá, que ele tava lá com o Tricel e o Vitor lá, que ele falou assim, mas tipo, você tem que entender que como vocês são Red Pills, vocês estão em vantagem com as mulheres. Meu amigo, leigo engano. Você nunca vai estar em vantagem com as mulheres, mesmo que você saiba do jogo delas. Todo mundo repete aquela frase de Sun Tzu que é assim: conheça o inimigo e vencerá todas as batalhas. Errado, meu caro. Errado. Você eu ia falar isso quando você que tava comentando o negócio de estratégia lá atrás. Vale pra todo mundo aí que tá assistindo, mesmo você conhecendo os padrões dos oponentes, ele pode te surpreender, cara. Um ataque surpresa sem saber de onde vem vai te nocautear na hora, meu filho.
E não só um ataque surpresa, às vezes um ataque bem planejado pode ser escancarado na sua cara. Se você levar, acabou. Exato. E aí, galera, Maruzeiro de volta. O que eu pelo menos posso tentar passar para vocês aqui no final do vídeo é que nós não podemos mudar as pessoas, mas podemos mudar a nós mesmos e também o nosso futuro. Não deixe as coisas à sua volta moldar seu pensamento. Fora isso, penso que avaliem o vídeo e bora trocar uma ideia nos comentários sobre esses assuntos. É isso aí, valeu por assistirem até aqui e falou!